Boa noite mais uma vez, amada igreja. Você já foi caluniado? Você já foi caluniada? Já disseram de você ou para você algo irreal, algo falso, ou levantaram uma falsidade contra você? Já foi acusado por algo que você nem sequer pensou, não sentiu e muito menos fez? Já pensaram mal de você, quando na verdade tudo que você queria era o bem, era o melhor? Você lutando, tentando ao máximo ajudar, e alguém pensando algo terrível de você e de seu caráter? Como você se sentiu? Como você reagiu? É sempre importante lembrar que calúnia, difamação, são pecados terríveis descritos pela Bíblia, mas também são crimes definidos pelos artigos, pelo artigo penal 138 a 140. Nós temos que ter muita prudência, muita cautela. Muito obrigado. Muita prudência, muita cautela ao falar das pessoas. Podemos estar desagradando a Deus, podemos manchar a reputação de alguém e ainda estar incorrendo no risco de ser processado em algum momento. Nota a seriedade das palavras que saem dos nossos lábios. O que devemos fazer ao sermos caluniados? O melhor é sempre colocar tudo nas mãos de Deus, cruzar os braços. Lógico que deixar Deus defender a nossa causa, deixar Deus defender a nossa reputação, sempre deve ser o primeiro pensamento, sempre deve ser o nosso primeiro passo. E às vezes nós só precisaremos deste primeiro passo mesmo, deste primeiro pensamento, porque Deus cuidará de todas as coisas. Somos chamados a sofrer o dano em alguns momentos, em algumas situações. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja que passava por algumas turbulências, uma igreja difícil, Paulo vai afirmar para aquela igreja, diante de uma situação onde os irmãos estavam levando uns aos outros ao tribunal, Paulo vai afirmar: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Confiar em Deus e aguentar algumas situações, suportar, mesmo quando estamos certos, não é fácil, mas em muitos momentos é necessário. Faz parte do nosso amadurecimento, faz parte de Deus trabalhar com o nosso ego, nos diminuir, faz parte da transformação que Deus quer para cada um de nós em imagem de Cristo, lembrando que Cristo foi uma ovelha muda levada ao matadouro. Mas nós não precisamos acreditar que sempre devemos nos calar diante de toda e qualquer injúria ou de toda e qualquer difamação. Nós não precisamos entender que o silêncio sempre será a melhor arma e a melhor resposta do justo. Em alguns momentos, quando e se tivermos oportunidade, podemos e devemos sim nos defender. Tentar explicar, tentar clarear alguns fatos é importante, mostrar aquilo que de fato aconteceu ou está acontecendo. Acreditar que Deus nos defende não significa que não devemos em nenhuma hipótese ou circunstância nos posicionar para desfazer inverdades e para desfazer falsidades que são levantadas contra nós. Se tivermos a oportunidade, podemos sim lutar em busca da verdade. O que não devemos é confiar que conseguiremos esclarecer tudo e retirar toda e qualquer suspeita ou impressão do coração das pessoas. Esse
passo pertence a Deus. Esclarecer os fatos, ter direito de defesa, é lícito, é bíblico e, dentro da nossa Constituição, é inclusive legal. Temos exemplos de pessoas na Bíblia defendendo o seu caráter, defendendo o seu posicionamento. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. No livro de Atos, ele defendeu a sua causa diante do Sinédrio, diante dos judeus e diante dos governantes de Roma. Não há nada errado nesta postura de defendermos a verdade, defendermos aquilo que estamos fazendo com honestidade, defendermos o nosso caráter, desde que estejamos de fato corretos e certos. Jó é um outro exemplo de alguém, de um servo de Deus, que se defendeu diante dos ataques de Elifaz. Nós vimos na semana passada que o sábio experiente Elifaz tentou de todas as maneiras e com muitas artimanhas convencer Jó de que o mal que o acometia, todo o sofrimento, toda a luta, não passava de consequências de seus pecados. Tudo que Jó estava experimentando, na mente de Elifaz, tinha um motivo muito simples: pecado. E Elifaz não tinha nenhuma dúvida disso. Um teólogo chamado Menchem, ele afirmou o seguinte: há sempre uma solução fácil para todo problema humano. Uma solução clara, plausível e provavelmente errada. Nós vimos que foi exatamente isso que aconteceu com Elifaz e suas respostas simplórias para resolver o problema de Jó. Vimos que a questão de Jó era uma questão muito mais complexa, difícil. Elifaz falhou em sua tentativa de defender a Deus no relacionamento com Jó. Apesar de Elifaz construir uma teologia de exaltação a Deus, ele falou o que não deveria, e ele também falou daquilo que ele não entendia. Ele se assemelha àqueles teólogos que não se conformam com suas limitações e desejam então entender, perscrutar todos os desígnios de Deus. Ele queria explicar tudo, até mesmo o inexplicável. E a sua falta de limites, a falta de compreensão do plano de Deus, das regiões celestiais, daquilo que de fato Deus não revelou, fez com que ele criasse uma teologia cheia de meias verdades que se distanciava do plano de Deus. Vimos na semana passada que, apesar das palavras de exaltação de Elifaz a Deus, a teologia dele é uma teologia simplesmente para poder evidenciar que Jó era um pecador e que seus pecados eram resultados, o seu sofrimento era um resultado de seus pecados. Temos que ter cuidado ao fazer teologia, para não irmos além daquilo que foi revelado, para não construirmos a partir dos nossos pensamentos e reflexões aquilo que a Bíblia não nos permite construir. Nós vimos durante o culto a leitura de Jó capítulo 6, a leitura de Jó capítulo 7. Eu quero que você abra nesse texto. Nós vamos estar fazendo algumas reflexões sobre a postura de Jó e como ele esteve lidando com as calúnias. Jó capítulo 6, Jó capítulo 7. Ao se deparar com esse texto, é importante lembrar que as palavras de Elifaz, no capítulo 4 e no capítulo 5, foram palavras muito fortes contra Jó, foram palavras acusatórias, direcionadas então a Jó, tentando explicar o sofrimento daquele servo de Deus. Nós vimos no capítulo 3 do livro de Jó, que nós temos um discurso muito forte do próprio Jó, onde Jó começa a questionar a respeito do seu dia do nascimento,
por que Deus permitiu que ele nascesse, por que Deus não tirou logo sua vida ao nascer. Elifaz estava calado até aquele momento, 7 dias na presença de Jó, sem dizer uma palavra sequer, mas após o discurso de Jó, muito forte, então Elifaz não se aguenta e ele então começa a recriminar Jó. É como se Elifaz estivesse a dizer: agora eu estou entendendo porque você está passando por todo este sofrimento. Você está em pecado, está se levantando contra Deus de uma maneira muito ousada, muito equivocada. Veja, Jó, se você não está em pecado. Este é o questionamento de Elifaz no capítulo 4 e no capítulo 5. Elifaz vai dizer: se eu fosse você, Jó, eu me chegaria a Deus, me arrependeria dos meus pecados. Jó, no início do capítulo 6, este que nós abrimos, começa então a responder a Elifaz. É a resposta dos capítulos 4 e do capítulo 5. E é importante você entender a estrutura desse discurso de Jó nos 2 capítulos, capítulo 6 e capítulo 7. Porque nesses 2 capítulos, Jó vai se direcionar tanto a Elifaz em um momento, quanto em outro momento ele se dirige diretamente a Deus. E nós precisamos entender essa mudança de personagem. Porque quando Jó está se dirigindo a Deus, nós estamos diante de uma oração de Jó. Uma oração ousada, mas uma oração. Então Jó vai dar respostas a Elifaz e depois ele entra numa oração para falar com Deus a respeito dos seus problemas, do seu sofrimento. Note comigo no capítulo 6, versículo 2 ao 4. Capítulo 6, versículo 2 a 4. Então Jó respondeu: se a minha queixa, e essa palavra queixa que aparece aqui, ela pode ser traduzida como o meu sofrimento, a minha luta. Então, todo o discurso de Jó a partir daquilo que ele estava sofrendo. Então, se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas. O meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Jó vai usar algumas figuras para explicar o que está acontecendo, explicar o seu relacionamento com Deus, explicar os seus sofrimentos. O uso das figuras é uma característica do texto poético. Já disse para os amados irmãos que do capítulo 3 até o início do capítulo 42, nós estamos diante de uma estrutura poética. Jó, ele é classificado como um livro poético, com exceção dos 2 primeiros capítulos, que se trata de uma narrativa, e do capítulo 42 a partir do versículo 7. Mas a grande maioria do texto de Jó é um texto poético e nós precisamos aprender a interpretar e lidar com o texto poético. Uma das características são as muitas figuras e analogias para entendermos então as situações. E ele começa falando a respeito de uma balança de 2 pratos. Eu não sei quantos dos irmãos já viram ou conhecem esse tipo de balança. Era aquela balança que você colocava alguns pesos e no outro lado você então media se você ia comprar farinha, arroz. Então você colocaria um peso de 1 quilo de um lado e você então colocaria do outro lado a medida de material, de mantimento que você estaria vendendo. Esta figura é muito forte no Antigo Testamento. Tanto que quando se fala de, por exemplo, de medidas injustas, é porque se calculava este peso de uma maneira errada. Então não se colocava, por exemplo, 1 quilo, se colocava 900 gramas. E aí quem comprava 1 quilo, mas na realidade recebia 900 gramas. Isto é a balança injusta do Antigo Testamento. São os pesos injustos da balança que aparecem.
E Jó usa essa figura para falar então a respeito dos seus pecados e do julgamento de Elifaz. Jó então, ele está dizendo a Elifaz: sabe por que as minhas palavras são tão duras? Sabe por que o meu discurso se mostra tão forte diante do que está acontecendo? Porque do outro lado da balança está a miséria, está a desgraça, está todo esse mal que sobreveio a mim. E o peso dessa miséria, o peso dessa desgraça é comparável às areias do mar. É algo muito grande, muito pesado. Então, quando o discurso de Jó é comparado àquilo que ele está passando, Jó diz: olha, o meu discurso não é tão pesado assim, não é tão duro assim, porque você deve medir o meu discurso à luz daquilo que eu estou passando, à luz daquilo que eu estou sofrendo. A frustração de Jó, no capítulo 6 e 7, não tem a ver simplesmente com o sofrimento que o acometeu, mas tem a ver com a proporção deste sofrimento. Por isso a figura da balança. Com a medida deste sofrimento. Jó pede que Elifaz note que suas palavras não foram tão duras quanto elas poderiam ser, porque o que ele está passando é de fato algo grandioso. As suas palavras não equivalem nem de longe com o sofrimento que ele está passando. Ele afirma para Elifaz que seu sofrimento é a causa daquelas palavras impensadas, é a causa daquelas palavras fortes e duras, é a causa do lamento de Jó. Jó está lamentando porque está doendo. Jó está lamentando porque o sofrimento que veio para ele foi algo que de fato talvez nem nós aguentássemos por alguns momentos. De onde vem tanta dor a Jó? Note que no versículo 4 do capítulo 6, Jó vai deixar muito claro que ele tem um entendimento correto de onde vem todo o sofrimento que ele está passando. Apesar de Deus ter usado o acusador, ter usado Satanás, ele entende que no final das contas, aquilo só está acontecendo na vida dele por causa do Todo-Poderoso. E ele afirma: das flechas do Todo-Poderoso, essas flechas me atingiram. Jó agora, no versículo 4, ele vai utilizar uma outra figura. Ele vai falar ou trazer à tona uma imagem de guerra. Ele foi atingido por Deus, como se Deus fosse seu inimigo, estivesse lançando flechas contra ele. Uma das estratégias de guerra do Antigo Testamento era colocar fogo na ponta das flechas. Talvez você já tenha assistido algum filme de época, onde as flechas são atiradas, flechas incandescentes, flechas inflamadas, que é justamente a linguagem de Efésios, capítulo 5, da luta contra Satanás. E aqui nós temos flechas envenenadas, que era uma outra estratégia. Então você colocava veneno na ponta de uma flecha e atirava. E se essa flecha pegasse em você, pelo menos de raspão, você morreria. Porque o veneno iria penetrar rapidamente no seu corpo e te matar. Então o Jó está usando essa figura de guerra. Ele está dizendo: olha, eu fui atingido por flechas envenenadas que vieram do arco de Deus, do arco do Todo-Poderoso. A linguagem que ele utiliza no versículo 4, os terrores de Deus se arregimentaram contra mim, no final do versículo 4, é uma linguagem bem patente para uma guerra. Jó está afirmando: fui atingido porque Deus se colocou no outro lado da batalha, Deus se colocou contra mim. Quer entender por que estou falando dessa maneira, Elifaz? Lembra que os conselhos de Elifaz para Jó são todos baseados na experiência de Elifaz.
Elifaz vai várias vezes dizer: se eu fosse você, eu faria isso, eu penso assim, eu vi assim. Essa descrição está no capítulo 4 e no capítulo 5. São as descrições ou os aconselhamentos a partir do eu para Jó, a partir das próprias experiências pessoais. E Jó convida Elifaz para enxergar a partir da sua perspectiva, da perspectiva de Jó. Jó convida Elifaz para que Elifaz possa entender a situação real e difícil que Jó estava passando. Os versículos 5 e 6 do capítulo 6, olha o que é dito aqui. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Quero chamar a atenção para dois detalhes nesses dois versículos e nessa maneira de se expressar que está sendo utilizada aqui por Jó, dentro do seu argumento. Você nunca deve deixar de atentar no livro de Jó para as perguntas e para as várias perguntas que você vai encontrar nos lábios do próprio Jó. Você vai notar que uma marca dos discursos de Jó no livro são as interrogações. Em muitos momentos Jó está fazendo perguntas, quer seja para os seus amigos, quer seja para Deus. E por que isso é importante? Porque quando nós chegamos na seção final do livro de Jó, Jó então vai ouvir do próprio Deus: chega, Jó, de fazer perguntas, agora é minha vez. Chega, acabou. E Deus vai usar para com Jó o mesmo método de Jó. Você não estava fazendo muitas perguntas? Você não quer as respostas? Pois eu desejo que você me dê algumas respostas. E aí você vai ter uma bateria de perguntas de Deus, dois momentos, duas rodadas, dois ciclos de perguntas para Jó. E nós vamos chegar lá, se Deus permitir. O que o livro quer que nós pensemos vai chegar a vez de Jó de ter que responder. Normalmente é fácil fazer pergunta. O difícil é responder. Fazer pergunta, colocar as pessoas no canto da parede é fácil. Difícil é você responder. Então nós sempre precisamos ter muita cautela com as nossas perguntas, porque elas podem se voltar contra nós. E alguém pode perguntar: responda você. Me diga como é que você pensa. E aí as suas incoerências começam a vir à tona. Porque é simples e fácil enxergar as coerências de quem nós perguntamos. Mas quando eu começo a fazer um discurso, aí são as minhas incoerências que começam a aparecer. E no final do livro, Jó vai ter que responder nada mais, nada menos do que a Deus. Quando nós perguntamos muito a Deus: por que, Senhor? Por que está acontecendo? Por que isto? Por que aquilo? Lembre-se que em algum momento Deus pode se voltar para você e começar a te fazer perguntas. O que você vai responder para Deus? Deus sabe nos colocar no nosso devido lugar quando Ele quer. O segundo detalhe que eu quero notar nesses dois versículos, e que tem a ver com essas perguntas no discurso de Jó, essa resposta que ele faz, é que Jó está dizendo para Elifaz que se estivesse tudo bem com ele, se ele estivesse numa situação natural, normal, tranquila, o jumento não zurraria. Não teria por que o jumento zurrar se tivesse tudo bem. O boi não mugiria se tivesse tudo bem. O sal, para saborear a comida, uma comida sem sal é insuportável. É por isso que tem reclamação quando a comida está sem sal. Comer a clara do ovo não tem gosto de nada. Se você comer a clara do ovo pura, você vai ver. Não tem gosto de nada. Em outras palavras, o que Jó está afirmando para Elifaz: Elifaz, você deveria entender porque eu estou falando assim, porque o meu discurso é tão duro.
As coisas não estão tranquilas, não estão favoráveis. Tem algo de muito errado acontecendo comigo. Estou sofrendo demais. Não dá para se calar diante daquilo que eu estou passando. É impossível. Jó declara para Elifaz que ele tem feito um pedido a Deus. Elifaz, eu tenho rogado a Deus, eu tenho feito um pedido a Deus. Que pedido é esse? Nota os versículos 8 e 9 do capítulo 6. Quem dera se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo, o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Que tal essa oração? Uma oração politicamente incorreta. E eu já estive tratando com os irmãos sobre as orações de lamento, os salmos de lamento, inclusive sobre o livro de lamentações de Jeremias, e as palavras são duras, são difíceis mesmo. Jó estava pedindo que Deus tirasse a vida dele de uma vez por todas. E este é um ponto muito importante na argumentação de Jó no livro. Jó não estava conseguindo entender porque Deus ainda o mantinha vivo. Se fosse pecado, por que Deus não matava logo Jó de vez? Jó está questionando por que Deus o mantém sofrendo. A grande questão agora não é o sofrimento. A grande questão agora não é porque ele perdeu os 10 filhos. É porque que Deus o mantém vivo, sofrendo. Para Jó, estava fazendo menos sentido Deus o manter vivo do que Deus ter trazido todo aquele sofrimento sobre ele. Deus tirou todos os seus bens, Deus tirou todos os seus servos. Nós vimos que várias mortes aconteceram não apenas dos seus 10 filhos, mas dos seus servos, a sua saúde. E Jó está com um questionamento interessante. Por que Deus não tirou logo a minha vida? Ele tirou tudo. Por que ele não tirou a minha vida? A questão de Jó não é meramente porque Deus tirou as bênçãos. A questão agora é mais profunda e nós precisamos notar. Porque Deus me mantém vivo. Este é o questionamento. Quero que você note um detalhe interessante no livro de Jó. Tenho afirmado para os irmãos que o capítulo 1 e o capítulo 2, por não ser capítulos poéticos, eles direcionam todo o livro. E eu queria que você percebesse o questionamento de Jó diante do discurso de Deus para o acusador. Note Jó capítulo 2, versículos 5 a 7. E note como esse discurso de Jó faz sentido. Jó capítulo 2, versículos 5 a 7. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aqui o acusador diante de Deus. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Qual é o detalhe que eu desejo que você perceba? É que Deus, ao permitir que Satanás tirasse a saúde de Jó, deu uma instrução específica para ele. Que instrução foi essa? Poupa-lhe a vida. Este é o ponto. É aqui onde Jó está questionando. É isso que não faz sentido para Jó. A crise do livro está se levantando agora em torno desta questão. Porque Deus está poupando ainda a minha vida? Se eu já fui atingido, se a minha alma foi envenenada por as flechas de Deus, porque Ele não me mata? Porque Ele poupa ainda a minha vida?
Note as palavras de Jó, no versículo 11 do capítulo 6. Olha como ele está levantando esse dilema e esses questionamentos. Jó capítulo 6, versículo 11. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não! Jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Não fazia o menor sentido para Jó Deus o manter vivo. Mas o que Jó não entendia, o que Jó não conseguia compreender e perceber, era que por trás desta manutenção da sua vida existia todo um projeto divino e ele não conseguia enxergar. Deus estava realmente preservando a vida de Jó? Sim, é uma instrução que ele dá a Satanás. Ele não permitiu que o diabo tirasse o fôlego de vida de Jó. Mas por quê? Por que que Deus mantém a vida de Jó? Porque Deus não acaba logo com tudo, não acabava com a dor de Jó, não acaba com todo aquele sofrimento. Alguém despercebido pode se deparar com esse cenário e até pensar que Deus estava gostando do sofrimento. Que Deus cruel, porque Ele não apenas trouxe e permitiu toda aquela dor, mas Ele também mantém a dor, segura a dor, não vai passar. Eu vou manter essa dor por um tempo, vai estar em você, na sua vida. Não sei se você já pensou nisso, já aprofundou esse pensamento, que Deus não apenas permite algumas coisas acontecer, mas Ele permite essas coisas permanecerem na sua vida. E este é o questionamento. Por que Deus mantinha a vida de Jó? Quero que você preste atenção que Deus queria que Jó estivesse aprendendo a lidar com toda aquela situação. Eu não estou dizendo que Deus queria que Jó sofresse, ou que Deus gosta do sofrimento, ou que não há propósito para o sofrimento. Mas tudo não aconteceu de maneira instantânea em Jó. Tudo vem de uma maneira consecutiva, mas esses sofrimentos perduram e permanecem em sua vida. Não apenas a saúde de Jó permanecia trazendo para ele grande sofrimento. Se você já perdeu alguém que você ama, você sabe que isto acaba trazendo uma dor no coração por muitos anos. Deus deixou Jó na dor por um tempo. Deus deixou Jó passar pelo sofrimento, estar no sofrimento por um tempo. É plano de Deus. Plano de Deus para Jó pode ser plano de Deus para a minha vida. Pode ser plano de Deus para a sua vida. Que nós passemos por sofrimentos, por dores, por dificuldades, por muito tempo. Jó está completamente confuso. Jó basicamente está perguntando o porquê de tudo isso. Não só o porquê de ser atingido, mas o porquê de continuar essa dor afligindo ele. Se pequei tão sério assim, Senhor, por que não acaba com isto? Por que não tira a minha vida? Note então porque as palavras de Jó eram palavras fortes, eram palavras duras. Jó estava tentando compreender, estava tentando entender em meio ao redemoinho. Quer entender a situação de Jó só com base no capítulo 6 e no capítulo 7?
Veja a descrição do versículo 5 do capítulo 7. Capítulo 7, versículo 5. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Note a descrição física desse homem. Uma situação terrível, dificílima. Se você está enfermo ou enferma, adoentado, você sabe que não é fácil estar doente, não é verdade? Não é fácil. Ainda mais quando essa doença ela vai mudando de nível ou de categoria, quando ela vai piorando na tua vida. E aí você vai vendo que as próprias enfermidades físicas vão mexendo com a gente, mexendo com o nosso psicológico. É o que é conhecido como doenças psicossomáticas. Soma, corpo, em grego, e essa doença da psique no próprio corpo, atingindo o próprio corpo. Jó aqui está numa situação terrível, terrível. E ele está dizendo para ele faz, olhe para mim, veja a minha situação, olha que coisa terrível. Será que de fato as minhas palavras não podem ser fortes? Mesmo nesse quadro praticamente terminal, e nós vamos ver que esta é a linguagem de Jó, que eu estou vivendo, não temos apenas problemas externos na vida de Jó. As descrições do que está passando no coração dele e na mente dele são fortíssimas. Olha, por exemplo, o capítulo 7, veja os versículos de 1 a 4. Capítulo 7, versículos de 1 a 4. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me, digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de revolver-me na cama até a alva. Noites de aflição, noites de angústia, noites de insônia. A situação de Jó era terrível, dificílima. Se você já passou uma noite acordado, sem conseguir dormir, você sabe como é o outro dia. Você sabe que no outro dia você não está para muita conversa. Não está muito bem e não vai conseguir produzir muito. Jó estava passando noites acordado, sem conseguir dormir, se deitava, se revirava, não conseguia. Nota a descrição que é feita no versículo 13. Versículo 13 ao 16 de Jó 7. Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, ou seja, vou dormir para ver se tudo isso passa. A minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada. Olha que linguagem poética, a alma ser estrangulada. Antes a morte do que essa tortura. Estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Os meus dias passam rápido. Está acabando a minha vida. Que tal essa descrição? Estou farto de viver. Será que você tem ouvidos para ouvir alguém te dizer isso? Será que se alguém estivesse numa situação como esta, e você tivesse a oportunidade de ser um dos amigos de Jó, você aguentaria ouvir isto? Eu estou farto de viver, eu não aguento mais, tira minha vida, não dá mais, chega, eu não consigo dormir,
Está doendo não apenas o meu corpo, mas a minha alma está sendo estrangulada. Como você reagiria? Como você aconselharia alguém com palavras tão fortes, tão duras? E Jó está dizendo: as minhas palavras ainda não são tão duras como deveriam ser, porque o meu sofrimento nem se compara com a força das minhas palavras. Perceba que o quadro deste homem é terrível. E nunca perca ou saia da sua mente que nós estamos falando de um servo de Deus, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Alguém que ama o Senhor, alguém com uma vida séria, que Deus permitiu que passasse por todo esse sofrimento e conservou Jó na dor. Qual era a solução de Elifaz para resolver todos os problemas de Jó? Qual era a resposta dos sábios daquela época para Jó? Jó, é pecado, Jó. É pecado. Se arrepende e tudo resolve. É pecado. Mas não fazia sentido para Jó. Elifaz, com aquelas palavras de acusação, só estava piorando cada vez mais a situação de Jó, estava atormentando a mente de Jó. Ele não estava trazendo consolo, ele não estava trazendo conforto, ele estava dificultando a vida de Jó. Note as palavras no capítulo 6, versículo 14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Algumas versões diz a menos, outras diz mesmo. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Outras dizem a menos. Há uma discussão aqui entre os linguistas para saber exatamente, porque a palavra no hebraico pode traduzir as duas ideias. O que precisamos entender aqui, nesse discurso de Jó para Elifaz, é que Jó estava dizendo para Elifaz: Elifaz, você está errando o alvo. Você deveria ter compaixão de mim. Olha para a minha situação. Você deveria estar aqui para me ajudar. Você deveria estar aqui para me levantar. Você não deveria estar levantando injúrias, falsidades, calúnias contra mim. Será que o meu estado já não é suficiente? Quando você traduz mesmo ou a menos aí no texto, mesmo que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso, então Jó estaria dizendo, mesmo alguém que abandonou a Deus, você deveria ainda agir com compaixão. Isso não significa que aqui é uma declaração de que ele abandonou. Por isso algumas traduções colocam a menos. Mas existe um texto mais claro ainda, no capítulo 6, que mostra que ele não abandonou o temor do Todo-Poderoso. Capítulo 6, versículo 10. Olha o que é dito no capítulo 6, versículo 10. Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Não tenho negado a Deus, não tenho negado as palavras do santo. Estou sofrendo, está doendo, mas eu não abandonei a Deus. As acusações de Elifaz são falsas, porque Jó se mantinha íntegro diante dos ataques de Satanás. Jó se mantinha íntegro diante das palavras de sua esposa. Jó se mantinha íntegro diante das palavras de Elifaz. Jó se mantinha íntegro, não tinha abandonado, negado as palavras do Senhor. Aqui eu desejo chamar a sua atenção para uma questão. É muito comum
ao aconselharmos alguém, racionalizarmos, facilitarmos, como eu coloquei na mensagem passada, os problemas alheios. É sempre comum tentar achar explicações para o que está acontecendo na vida do outro. Uma espécie de causa e efeito. E eu sempre acho a causa. Como se eu fizesse uma investigação na sua vida e rapidamente encontrasse as razões para tudo aquilo que está acontecendo. E eu esquecesse do principal. Qual é o principal? O que Jó está acusando Elifaz? Elifaz, você não mostrou compaixão, Elifaz. Você está ao meu lado para mostrar compaixão, mas você não mostrou. Nós temos que atentar, porque podemos em algum momento pensar que a nossa grande missão é ajudar alguém que está sofrendo, explicando todas as coisas, trazendo à luz todos os detalhes. Mas nós não podemos esquecer que existem muitas situações que não saberemos explicar, que não é apenas aquele que está sofrendo que não conseguirá enxergar, nós também não conseguiremos. Porque muitas das razões daquilo que nos acontece na terra estão restritas, fechadas no céu e na vontade de Deus. E Ele não nos revelou. Como ajudar de fato alguém que está passando por uma situação tão difícil e tão dura? Levantando calúnias, injúrias, acusações? Não. Em Jó capítulo 2, versículo 11, quando os 3 amigos ficam sabendo da situação de Jó, eles saem de suas regiões, vão ao encontro de Jó e eles têm um propósito. Qual é o propósito? Em Jó 2:11 é dito condoer-se dele e consolá-lo. É nesse o propósito. Condoer-se do que está sofrendo e consolá-lo. Mas Elifaz esqueceu de ter compaixão de Jó. Esqueceu. Nós precisamos aprender com esta postura equivocada e errada de Elifaz, para que nós possamos ter compaixão daqueles que sofrem ao nosso redor, ao nosso lado. Sinta mais, fale um pouco menos, sofra mais, tente explicar um pouco menos, se solidarize mais, discurse menos. Elifaz errou, mas nós não precisamos cometer o mesmo equívoco. Entenda que eu não estou me referindo a passar a mão na cabeça de quem está sofrendo, de quem erra ou de quem pecou. Eu não estou afirmando que nós devemos tratar de maneira honrosa quem de fato merece uma exortação e uma repreensão em determinado momento. Jó não estava querendo bajulações desses amigos. Jó não estava querendo ser premiado. Não estava querendo ser agradado. Quem está sofrendo não quer ser bajulado. Não está meramente querendo receber presentes. Está em busca de respostas, está numa luta que muitas das vezes os presentes não vão aliviar em nada. É o que Jó diz. Olha o capítulo 6, versículos de 21 a 23. Elifaz deveria ser justo. É só isto que Jó exigia dele. Jó só queria que ele fosse justo. Note, versículo 21. Assim também vós outros sois nada para mim. Vede os meus males e vos espantais. Acaso disse eu, dai-me um presente? Ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Seria bom, né, se eles tivessem chegado, tivessem tirado Jó daquela situação tão terrível e difícil, né? Trazido alguns presentes, ajudado financeiramente. É interessante que no final do livro, as riquezas multiplicadas de Jó vêm de seus irmãos. Só que só no final do livro.
Até lá, você vai ter todos esses embates aqui e essa dificuldade tremenda na vida de Jó. Jó queria apenas que Elifaz pudesse ser mais prudente nas suas palavras. Não levantasse calúnia contra ele. Não o acusasse daquilo que ele não estava fazendo. Jó não estava querendo que a verdade fosse pervertida, que a verdade fosse mudada em seu favor, em seu benefício. Ele só queria que Elifaz estivesse lidando com a verdade de maneira justa, honesta, séria. Jó reconhece que se Elifaz fizesse isto, ele aceitaria os conselhos de Elifaz. Veja, versículo 24 e 25 do capítulo 6. Capítulo 6, versículos 24 e 25. Ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Oh, como são persuasivas as palavras retas! Mas que é que o repreende a vossa repreensão? Assim como Jó, nós devemos querer sempre a verdade, a honestidade. Palavras retas, elas persuadem por si só. A verdade em algum momento se mostra, quer tenha defensores ou não. A verdade é a verdade de Deus. Ela vai brotar, ela vai se manifestar. O problema de Elifaz é que toda aquela teologia e construção do capítulo 4 e 5 não passava de uma invenção da sua mente. Ele criou uma teologia, vimos inclusive a partir de experiências com vultos. E essa teologia culpava Jó. Jó era o centro de todo o problema. Mas era uma teologia errada, mentirosa, enganosa. Jó estava pedindo aos seus amigos apenas que mostrasse os seus erros. Parassem de fazer acusações levianas contra ele. Que parassem de conjecturar e falar o que não deviam ou não deveriam, pois aquelas acusações, repreensões, não estavam fazendo o menor sentido. Elifaz estava num desserviço. Era até crueldade aquilo que ele estava fazendo com Jó. Elifaz considera as palavras de Jó em relação a Deus palavras duras, mas as palavras de Elifaz, que têm uma aparência de branda, palavras suaves, palavras leves, palavras que até nos deixam entender uma adoração e gratidão a Deus, reverência, na verdade eram as palavras duras. Porque toda teologia errada é palavra dura, equivocada, leva as pessoas ao erro, escraviza as pessoas, as almas. Elifaz estava causando um grande dano com a sua teologia limpinha, bonita, mas no final das contas, terrível contra Jó e também contra Deus. Elifaz é o tipo do conselheiro insensível, que acaba sempre tendo uma palavra de exortação e de repreensão, e nunca uma palavra de compaixão, amor e consolo. Nota o versículo 26 do capítulo 6. Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Olha como Jó se vê, olha a situação dele. Eu sou um desesperado, tentando achar algumas respostas, tentando falar com Deus. Em outras palavras, Jó está dizendo: você está recriminando um desesperado, angustiado, que não consegue dormir. Será que faz sentido? Veja o meu estado, Elifaz. Como você não tem sabedoria,
Como você não dá um desconto para as palavras de quem está sofrendo tanto? Olha para a minha dor. Como você pode ser tão frio diante de um sofrimento tão angustiante? Podemos errar nisto também? Sim. Por não reconhecer aquilo que as pessoas estão passando ou minimizar o sofrimento do outro. E simplesmente trazer as nossas fórmulas teológicas para resolver todo e qualquer problema. Não considerar a situação, o momento em que as pessoas estão passando, o que elas estão vivendo, é falta de compaixão, falta de solidariedade. Não devemos nos ater tanto às palavras de alguém em pleno sofrimento. Pegar essas palavras ao pé da letra, levar para o tribunal. Você disse isso. Estava sofrendo, mas disse isso. E oprimir a pessoa. Ela está num redemoinho, sendo lançada de um lado para o outro, sem entender muitas coisas. Como ele mesmo diz, as palavras de um desesperado em meio ao vento. Não devemos querer sempre repreender toda e qualquer frase de um sofredor. Precisamos ser sábios. Precisamos entender que muitas dessas frases estão sendo ditas no calor do momento, quando perdemos alguém que amamos, diante de um caixão, num velório, num funeral. Precisamos ter mais largueza para lidar com as pessoas. Precisamos entender que a alma está sangrando e a boca está simplesmente gemendo. Elifaz errou por não perceber que Jó era um servo de Deus, íntegro, reto. O próprio Deus afirma. E que diante de tudo aquilo que Jó estava passando, não tinha nada de tão estranho em suas palavras. Por mais que não estejamos tão acostumados com o lamento, a Bíblia está repleta, e eu já ensinei isso para os irmãos. O que nos perguntamos diante desse quadro é: como ele faz, sendo um homem tão experiente, erra em algo tão básico? Não se coloca no lugar de Jó. Quer que Jó se coloque no lugar dele, mas ele não se coloca no lugar de Jó. Será que Jó estava proibindo Elifaz de julgá-lo? Será que Jó estava proibindo Elifaz de mostrar onde ele estava errando, de mostrar onde ele estava falhando? Será que Jó, ele não aceitava as repreensões, não aceitava que alguém mostrasse as suas falhas e erros? Não. Jó só queria que Elifaz não agisse como um tolo e que não começasse a fazer julgamentos falsos e caluniosos. Jó não era adepto desta vertente, bem comum dos nossos dias, onde não se pode julgar. Não, você não pode me julgar. Não, quem é você para me julgar? Não é isso que Jó está fazendo. Olha Jó capítulo 6, versículo 28 a 30. Olha se é isso que Jó está exigindo de Elifaz. Que Elifaz não o julgasse. Versículo 28, capítulo 6. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, ou pensar na minha causa, refletir sobre a minha vida, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Jó não está afirmando que Elifaz não pode pensar sobre os problemas da sua vida, não pode julgá-lo. Mas os julgamentos, eles são lícitos quando eles são justos.
E quando os parâmetros para esse julgamento estão na verdade, estão na revelação. Jó não desejava proibir todo e qualquer julgamento ou pensamento, reflexão sobre aquilo que ele estava passando. Mas o julgamento errado e calunioso não deveria acontecer. Precisamos, meus irmãos, ter muita atenção nesse ponto, nesse aspecto, para não julgarmos as pessoas com base nas nossas impressões, naquilo que nós achamos, naquilo que nós acreditamos. Frases como: eu penso que fulano, eu acredito que Beltrano fez isso por causa de... Cuidado. Nós temos um grande risco de agir de maneira leviana e equivocada quando nos colocamos na posição de Deus e queremos julgar os corações das pessoas, a mente das pessoas. Queremos julgar pensamentos. Fez isso porque estava pensando nisso. Como é que você sabe? Fez isso porque no coração queria era isso. Como é que você sabe? Você é Deus? Eu sou Deus? Isso é um julgamento leviano, diabólico, proibido pela Bíblia. É isto o que ele está fazendo com Jó. Isso é crueldade. Você não pode julgar o que você não sabe. Se você quer saber, pergunta. Pergunta para a pessoa: você fez isso por isso? E escuta. Se ela disser não, acredita. Ah, mas ela disse não, mas eu não acredito. Você tem que acreditar, porque você não tem outras provas. Nós precisamos acreditar uns nos outros. Somos povo de Deus. Somos crentes. Se você disser para mim algo, eu tenho que acreditar. Nós precisamos nos relacionar com sinceridade, com intimidade, com profundidade. Isso só vai acontecer se eu acreditar em você, se você acreditar em mim. Não podemos julgar aquilo que nós não podemos ver. Isso acontece muito no casamento. Fez isso por causa disso. Você sabe? Ah, pastor, já conheço. Vou nem comentar. Cuidado com julgamentos levianos. O único julgamento permitido é aquele que tem como parâmetro e base a Bíblia. O único. Se você não tem base bíblica para julgar alguém, se cale. Reconheça a sua limitação, a sua finitude e se cale. E não pode nem contar para o outro o que você está pensando, isso não é fofoca. Conta para Deus, conversa com Deus. Quer desabafar, vai desabafar para Deus. Cuidado, isso é destrutivo, danoso. Satanás se utiliza disso. Eu quero caminhar para o encerramento, mostrando que por um momento, Jó deixa de lado Elifaz e agora ele se dirige para Deus. É uma espécie de segundo momento dentro desta linha argumentativa de Jó. Jó responde aos questionamentos de Elifaz e agora Jó vai se levantar e vai se dirigir ao Senhor. Jó capítulo 7, dos versículos 17 ao 21. Que é o homem, para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei ou existirei. Qual a resposta de Deus para Jó? Elifaz tem respostas para Jó, Bildade tem respostas para Jó,
Você vai ver os amigos, Zofá tendo resposta para Jó, Eliú tem respostas para Jó. Qual é a resposta de Deus para Jó? Silêncio. Silêncio. Deus permitiu Satanás causar todo aquele mal? Permitiu. Deus estava mantendo tudo aquilo? Sim. Por quê, Senhor? Silêncio. E o silêncio de Deus pode ser desesperador para a gente. Desesperador. Deus continuava mantendo a vida de Jó. Não dava uma resposta. E quando Deus for falar, ele só tem perguntas. Nós queríamos respostas, mas Deus tem perguntas para nos fazer. Nota que Deus não age segundo o nosso procedimento. Deus não se encaixa na nossa caixinha. Somos nós que temos que se dobrar diante da grandeza, realeza e soberania dele. Nós. Não é fácil o silêncio de Deus. A situação de Jó era extrema. E ele estava certo de que ele estava no fim da sua vida, porque a situação dele era tão delicada, que ele estava só esperando a morte. Mas sabe o que acontece? A morte não vem. E nós vamos lendo agora os capítulos de Jó, e a morte não vem. A morte está correndo de Jó, e Jó querendo morrer, e a morte não vem. E o desespero vai batendo, vai aumentando. Isso é o livro de Jó, tenso, dramático. Olha como Jó já pensava na sua morte. Versículo 21, capítulo 7. Ele entendia que Deus ia tirar a sua vida. Versículo 21. Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me busca já não serei, já não existirei. Ele está dizendo, olha, me deito no pó e eu vou morrer. Vou morrer. O Senhor vai me buscar, eu já não vou mais existir, porque a minha situação é tão delicada, tão complicada, tão triste, que eu não vou mais conseguir me levantar amanhã. É isso que ele está dizendo. A qualquer momento, para Jó era o fim, na mente dele era o fim. Só que nós estamos apenas no capítulo 7. Você vai ter 35 capítulos ainda, depois que Jó achou que era o fim. Jó não entendia porque o fim não chegava. Porque estava demorando tanto. E esta é uma pergunta que facilmente também fazemos ou podemos fazer. Senhor, por que eu tenho esse problema há tantos anos? Por que essa situação permanece e persevera na minha vida? Por que eu clamo, por que eu busco? E eu continuo na mesma circunstância, na mesma situação, há tantos anos e tanto tempo. Eu não quero essa noite te dar falsas esperanças, como pregador. Eu não quero dizer para você, como alguns pastores irresponsáveis, que afirmam que tudo vai passar, tudo vai dar certo, e que em algum momento você vai ver a grande vitória chegar na sua vida. Eu não quero dizer para você que tudo está passando, que é questão de tempo, e que você vai ver tudo se reverter, porque eu não posso prometer aquilo que eu não sei. Eu não sei o plano de Deus para a tua vida, meu irmão. Você não sabe o plano de Deus para a minha vida. Deus não revelou de maneira específica o que Ele tem para mim e o que Ele tem para você. Mas uma coisa eu posso te dizer. Deus reverteu a situação de Jó. Deus reverteu a situação de Jó. Jó não tinha mais esperança e Deus reverteu a sua situação. No versículo 13 do capítulo 6, Jó vai dizer: jamais haverá socorro para mim, foram afastados de mim os meus recursos. Capítulo 7, versículo 7 a 9, último texto que eu vou ler. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem.
Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Para Jó, acabou. Para Jó foi resolvido. Deus mudou a sua história. O versículo 9 de Jó não quer dizer que morreu, acabou. Que não tem esperança futura, esperança escatológica. É uma perspectiva do que acontece neste mundo. Jó estava sofrendo e estava dizendo, olha, se o Senhor me matar, acaba o sofrimento deste mundo. É isso que ele está dizendo. Veja que Jó não pensou aqui em suicídio. Então eu vou me suicidar. Porque se eu estou sofrendo, a melhor resposta para tudo isso é o suicídio. Em nenhum momento você vê isso na mente de Jó. Se o Senhor não tirar a minha vida, eu permaneço com ela até quando o Senhor quiser. A vida é dele. E Jó se coloca debaixo dessa autoridade de Deus. Para Jó era o fim, mas para Deus não. Jó entendia que ele não tinha mais muitos dias de vida. Jó entendia, esta minha situação, esta minha doença é irreversível. Para Deus não. Ele mudará a sua, ele mudará a sua situação, sua saúde. O que você quer ouvir? Minha resposta é não sei. Se você quer ouvir, vai mudar, pastor. Amém? Vai mudar, pastor. Você procurou a igreja errada e o pastor errado para ouvir essa noite. Minha resposta para você é eu não sei. Eu não sou Deus. Mas eu posso te dar uma outra resposta. Ele pode mudar? Sim. Ele mudou a de Jó. Ele mudou de Jó. Ele transformou a vida de Jó. Ele pode transformar a sua também. Ele pode transformar seus casos, seu sofrimento, sua dor, suas lutas. Ele pode. Ele pode fazer um grande milagre em sua vida também, como fez na vida de Jó. Pode restaurar a tua vida, te levantar, te restabelecer. Sim, Deus pode, e Deus fez com Jó. No maravilhoso, mas também complexo plano de Deus, pode ter um grande revés na tua vida ou na minha vida. Assim como na vida de Jó, perdas, sofrimentos, dores, tudo isso aconteceu na vida dele e também pode acontecer na minha e na sua vida. A restauração também é possível na minha, na sua vida, como foi na vida de Jó. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer na sua vida, eu só sei que nós temos o mesmo Deus de Jó. Podemos ser acometidos por grandes dores e lutas, mas também podemos ver o que a mão sobrenatural de Deus pode fazer. Algo difícil e doloroso pode chegar sobre nós, mas não só isso. Alívio da mão de Deus também. O pó. O capítulo 7 de Jó termina com Jó dizendo: me deitarei no pó. O pó não era o destino de Jó. Deus tinha algo muito maior para Jó, que ele não conseguia perceber naquele momento, mas Deus tinha. Que Deus seja glorificado naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus tem para mim. Que Deus seja honrado quando a luta vier, quando o sofrimento chegar, mas lembrando que é esse mesmo Deus que pode trazer alívio, cura, mesmo que Ele não nos dê as causas e os porquês daquilo acontecer. Vamos orar. Deus amado, nos ajuda a não piorarmos a situação das pessoas que já sofrem, a não lançarmos mais cargas sobre elas com palavras insanas, tolas,
sem sabedoria, julgamentos a partir das nossas experiências. Jó estava sofrendo muito e ele intensificou o sofrimento. Que nós possamos amenizar o sofrimento dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor, com palavras, ó Deus, de cura, restauradoras. Isto não significa, ó Deus, palavras de autoajuda, porque esses conceitos não são bíblicos, mas com uma teologia concisa, correta, que te glorifique e não lance sobre as pessoas aquilo que de fato não está sobre elas. Nos ajuda, ó Deus, diante dos dilemas e dos problemas, confiar no teu poder de reverter toda a situação. Nos colocamos humildemente diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa reverter situações difíceis essa noite. Lutas que já persistem por anos, problemas no coração, na mente, problemas de angústia, de dificuldades, lutas na família, emprego. Não somos adeptos a essa teologia banalizada da prosperidade, mas acreditamos num Deus todo-poderoso que faz aquilo que bem deseja e quer, que é soberano e governa todo o universo. As nossas vidas estão em tuas mãos e ao teu dispor, Senhor. Acreditamos que até mesmo quando o sofrimento chega até nós, de alguma maneira que nos escapa a mente humana, o Senhor está evidenciando tua glória, beleza e soberania. Mas muito mais, quando o Senhor reverte tudo isso e nos mostra um milagre, humanamente falando, no meio das pessoas. Quando ninguém pode negar que o Senhor agiu, como aconteceu na vida de Jó. Ele não acreditava mais, estava no pó, mas o Senhor tinha muito mais para a vida dele, assim como pode ter para cada um de nós. Seja glorificado essa noite e que nós possamos sair daqui enriquecidos, edificados, desafiados a uma reflexão profunda da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos ter, meus amados irmãos, o nosso pós-lúdio.